Deixa eu colocar aqui no. Bom dia, pessoal. Eu não sei se está ao vivo. Alguém consegue conferir para mim se está ao vivo? Oi. Tá, Está ao vivo? tá. Beleza. Bom dia, pessoal. Depois de problemas técnicos aí, nós voltamos à transmissão, né? Dessa vez com alguns ajustes. A Mila vai continuar dando a aula. Eu só vou transmitir aqui para ela e resolver os exercícios, beleza? Então é isso. Bora lá então, Mila. Pensei que as coisas não iam dar certo, mas acabaram dando. Já dei os primeiros avisos para vocês e, novamente, a gente vai fazer essa aula de revisão hoje. Então, aproveitem para tirar as dúvidas de vocês nessa aula. A gente vai começar lá do comecinho, com as entradas e saídas que a gente viu na aula 2. A gente primeiro já sabe que existem 3 tipos mais utilizados de dados, que são os inteiros, os números reais, que são com ponto flutuante, que tem número depois da vírgula, e as strings, que são caracteres, palavras ou frases que a gente pode usar. A gente também lembra que tem o booleano também, que a gente pode atribuir os valores de true ou false, e essas variáveis a gente usa elas ao todo de toda a nossa programação. Isso, exatamente. E também vale lembrar, né, que para capturar alguma entrada do teclado, a gente usa a função input, né? Lembrando que ela pode ser convertida para esses tipos de dados que a Mila acabou de citar. E também para sair com esses dados, a gente usa a função print, que basicamente escreve na tela o que você colocar dentro do parênteses, sendo que para colocar alguma variável armazenada antes, você usa chaves, aí você pode ou colocar antes da string o F, ou então depois da string colocar um ponto format. Aqui em cima a gente tem esse exemplozinho, onde a gente tem um dado do tipo string, que é a palavra, e um dado do tipo inteiro, e depois a gente printa eles no terminal. E aí a gente usa tanto o ponto format quanto o F. Além disso, o print, se você colocar só uma variável sem as aspas dentro dele, e não tiver mais nada, ele também vai imprimir aquele dado. Agora a gente vai ver um pequeno exercício que a gente tem que receber 3 números reais como entrada e a gente tem que imprimir a equação de segundo grau que ele representa. Então, no caso, é como se a gente estivesse recebendo o A, o B e o C da equação, e a gente só tem que imprimir ele no formato. Não é para resolver nada, não. Ainda não vai ter matemática nesse exercício. Ele é um exercício bem simples. A gente aqui pode ver, a gente só vai pegar os tipos, os dados com input, e a gente tem que transformar eles para float, porque se você colocar só o input, ele é só uma string de número, então a gente não vai conseguir, a gente até conseguiria, mas a gente não poderia fazer contas com eles e manipular da mesma forma que a gente manipula os inteiros. E aqui no print a gente imprime ele, a gente usou o Fzinho nesse, e coloca cada uma das variáveis dentro das chaves. Aqui tem o x ao quadrado, x e a variável c. A gente também viu lógica booleana, que a gente usa bastante nesse curso, porque essas expressões são muito utilizadas quando a gente quer usar com coisas mais para frente, que são as estruturas condicionais e de repetição. E lembrando que a gente tem as expressões lógicas, que são aquela e, ou, e elas basicamente vão retornar um valor para a gente que diz que elas são verdadeiras ou que elas são falsas. E aí, com esse resultado, a gente vai poder fazer algumas outras operações dentro do nosso programa. É interessante também que assim, essa lógica não é utilizada só no Python, né? Qualquer linguagem que você for aprender daqui em diante, você vai poder usar a lógica booleana. E assim, diria que é fundamental, né? Como a Mila falou, a gente tem as expressões lógicas e aí também a gente tem os operadores lógicos, né? Que ajuda a relacionar essas expressões. E aí temos 3 tipos: o OR, o AND e o NOT. Você pode traduzir eles, né? Eles aí são bem intuitivos. O OR, que significa ou a variável A ou a variável B, né? O AND, que dá uma ideia de adição A e B. E o NOT, que seria a negação da expressão lógica. Além dos operadores lógicos, nós também temos os operadores relacionais, que esses podem ser interpretados diretamente como já se viu na área da matemática, que temos o maior e o menor igual ou menor igual,
igual e diferente. O único acento aqui é que o igual são dois caracteres de igual, porque apenas um é o operador de atribuição, que não tem nada a ver com essas operações relacionais. Exatamente. E agora, só antes da gente começar a próxima, tá tudo bem até aqui? A gente tá passando um pouco rápido nesse começo, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, algo que ficou preso lá desde o começo do curso que você não conseguiu resolver, manda aí no chat pra gente que a gente tira a dúvida agora. Lembrando que daqui a pouco vocês têm prova, então é bom vocês terem dúvida agora, porque depois da prova não vai ter como a gente ajudar vocês. Então, Justiça. Tem nem como. lembra que não tem monitoria, gente, durante a prova. Não vai ter monitoria na semana, então, ó. Escuta o que a Camila tá falando. É. E se tiver tudo ok, mandem um ok pra mim que eu continuo. Eu não sei quanto. Não sei qual é o tamanho do delay. Eu também não sei. Manda Eu sei que eu tô acompanhando a tela pela Twitch, porque minha tela no Discord não tá carregando. Não, mas tudo bem. Acho que se. Breno, a gente vai explicar essas coisas melhorzinho no final. Por enquanto, a gente vai ficar só na revisão. Mas é isso, fica tranquilo. Vai dar tudo certo, galera. Acho que como todo mundo já não falou nada, então nós estamos ok. Agora a gente vai passar para as expressões lógicas e condicionais que nós vimos na aula 4. A gente tem as estruturas condicionais que são o if, o elif e o else. E a gente pode usar eles em conjunto, separado, um dentro do outro. Depende muito do que você está querendo fazer, qual problema você quer resolver. E basicamente a gente vai traduzindo para o português, o if significa se, e aí se a condição que estiver na frente dele for verdadeira, ele vai realizar os comandos que você colocar embaixo dele. E o elif é basicamente, se não for o anterior e for esse daqui, você vai fazer o que está dentro desse elif. E o else é no final, quando você, não foi nenhum dos outros, então agora é isso. Lembrando que é muito importante no if vocês respeitarem a indentação, porque se não tiver esse espaçozinho aqui entre esse tab aqui, entre as ações e o começo do if, vocês não vão estar falando que isso está dentro do if. Por exemplo, se isso aqui não estivesse com espaço e estivesse tudo no começo da linha, é como se você não estivesse falando que aquilo está dentro do if, e aí o seu código não vai funcionar. Então é muito importante vocês terem bastante atenção nisso, porque é uma coisinha pequena, mas que pode fazer toda a lógica do seu programa ir para baixo por causa disso. E agora a gente vai ver um probleminha que a gente tem que receber 3 valores inteiros da entrada. E se todos os 3 forem pares, a gente tem que imprimir. Todos eles são pares. E caso apenas alguns forem pares, a gente vai imprimir alguns. E se nenhum for par, a gente imprime nenhum. Aqui a gente vai ter essa entrada, 3, 4 e 6, e a gente tem que todos, nem todos eles são pares, porque o 3 é ímpar. Então a gente tem que ter a saída alguns. Agora eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem, usando o input, né, que a gente viu no comecinho, para pegar cada uma das variáveis do tipo int. E aí a gente vai ver se ele é par ou não. Inclusive, aqui a gente vai perceber bastante os usos das expressões booleana, da lógica booleana, porque a gente vai colocar esse valor aqui, ó, essa expressão lógica aqui, de A dividido, resto de divisão de A por 2 tem que ser igual a zero. E aí o A par vai falar se ele é true ou false. E aí dentro desse if aqui a gente vai usar se é o OR, que são os operadores, né? E aí se algum deles forem par, a gente vai imprimir, a gente vai entrar nesse outro if. E aí nesse outro if a gente vai checar, todos são pares? Se forem todos, a gente imprime todos. E se não for todos, então vão ser só alguns. E caso não entre no primeiro if, a gente já sabe que nenhum deles é par. Além disso, percebam que a indentação, gente, é muito importante, ó. A gente tem esse if e aqui a gente tem um outro if alinhado. Então a gente precisa ter esse espacinho aqui e esse espacinho aqui entre o if e o print para funcionar corretamente. Até aqui vocês têm alguma dúvida? Alguma questão que não entenderam? Problema, não entenderam? Fique à vontade de falar, gente. Dá só um ok no chat pra gente saber que vocês estão aí. Agora a gente descobre quanto de delay da live, né?
Eu acho que agora a gente tá... tá tudo ok, então. Yuri mandou. Beleza, então a gente vai continuar agora. E a gente vai... Arrasado. A gente vai falar de loops e listas, que também é uma coisa que a gente utiliza muito. E assim, é muito importante vocês compreenderem o uso deles, que a gente viu na aula 5. Sim, como a Mila bem reforçou, aqui a gente também tem que tomar cuidado e ter atenção na indentação, né? Porque tudo que tiver com esse espacinho vai estar dentro do loop. E aí tem que ter essa atenção para tudo que você quiser que repita estar dentro desse loop. Vou falar um pouco do while, né? O while, ele é essa estrutura de repetição e ele é interessante porque, assim, você tem que colocar uma condição de parada. Então, quando você tem uma quantidade imprevisível, porque diferente do for, você pode colocar um limite, né? O while não. Você vai meio que na quantidade imprevisível e aí ele vai parar quando determinada expressão for satisfeita. E é muito interessante essa estrutura também e, assim, bem utilizada. Lembrando que com o while Eu você vou falar do for, que é semelhante ao while, porém... pode ir. Eita. Lembra que é semelhante ao while, porém você consegue colocar a condição de tanto de parada como incremento na própria linha do comando. Aí você tem uma linha mais simples, que basicamente a sintaxe dele é for variável lista, que então vai percorrer para todos os valores de uma lista. Aí você pode juntar isso ao comando range, que permite você criar uma lista de um número até outro número e também configurar o andamento dela, se ela é de 1 em 1, se ela é de 2 em 2, se ela volta de 1 em 1, se ela volta de 2 em 2. Exatamente. E falando do while também, se você fosse fazer essa mesma coisa com o while, essa parte de contar e percorrer, você teria que usar um contador. Então, você declararia uma variável contador iria incrementar ela ao final de cada loop. E aí você colocaria, por exemplo, o while vai parar quando esse contador chegar no número 5, ou em algum número qualquer que você tiver definido. Então, o for ele é muito bom quando você já tem uma quantidade previsível de coisas que você quer, é uma quantidade fixa. E o while é bom quando você precisa, sei lá, eu tenho que pegar um dado até eu digitar o 0 no teclado. E aí você pode usar aquelas expressões break e continue para mudar esse fluxo do while. O break ele vai sair totalmente do while e o continue ele vai voltar para o começo e rodar de novo o while, ao invés de passar para o que tem embaixo. E é isso de repetição. Agora a gente vai fazer um exercíciozinho. A gente vai receber 5 números reais positivos como entrada e a gente vai imprimir o maior deles. E aqui a gente não pode usar lista ainda, porque listas é só mais para frente. Aí aqui a gente tem o exemplo das entradas que a gente vai ter e a gente tem que imprimir o maior, que é o 5 nesse caso. Então aqui a gente vai declarar uma variável que o valor dela é máximo, menos 1, e a gente vai usar ela para guardar o maior valor. Então, a gente vai fazer o for aqui e vai ir percorrendo até o número 5, né? Porque a gente tem que receber 5 números. E aí, a gente vai receber o valor de float da entrada. E temos um if aqui, porque ele vai checar. Se esse número que a gente está pegando for maior que o máximo, que foi o maior número que a gente tem, ele vai dar um novo valor para o máximo, que vai ser esse número. Então, por exemplo, aqui a gente pega o número 3,2. Então, como 3,2 é maior que menos 1, ele vai salvar o 3,2 no máximo. Depois a gente pega o 4. O 4 também é maior que 3,2, então ele salva o novo valor. É a mesma coisa com o 5. E aí, quando o 5 estiver guardado dentro do máximo e a gente digitar 2, ele não vai mais salvar o valor de 2, porque 2 é menor que o máximo. E aí, depois a gente consegue imprimir o valor mais alto deles. Tudo ok, gente? Foi esse exercício aqui também com o for. A gente tá fazendo exercícios mais tranquilinhos para vocês lembrarem bem o básico e fiquem à vontade para tirar dúvidas novamente. Alguém chegou animado no chat? Bom dia, pessoal. Vamos pro próximo, então. Agora a gente vai falar de listas, que também é uma coisa que a gente pode usar bastante. A gente já viu que tem como usar listas com o for pra gente percorrer elas. E basicamente as listas é uma coleção de valores.
Esses valores podem ser inteiros, pode ser ponto flutuante, pode ser strings, pode ser valor booleano. Ela é basicamente um monte de valores que a gente vai colocar dentro dela. E a gente tem essa formatação aqui. A gente abre os colchetes. É esse o nome desse símbolo? Eu sempre confundo, gente. Acho que é o colchete. E eu acredito que seja. Deve ser colchete. E nós vamos separar os elementos dela pela vírgula. E a gente também sabe das strings. As strings, na verdade, elas são listas de caracteres. Então, por isso que quando a gente vai acessar determinado elemento de uma string ou de uma lista, a gente usa aquele índicezinho, que é bem semelhante uma com a outra, porque, na verdade, a string é uma lista de caracteres. Eu vi que alguém viu que a aula perguntou se a aula vai ficar gravada. Sim, essa aula também vai ficar gravada. Então, vocês vão poder revisar mais vezes. Mas é bom que vocês tirem dúvidas aqui agora, se vocês tiverem alguma, porque quando a aula terminar, a gente vai liberar a prova para vocês. E aí depois não vai ter como a gente tirar mais a dúvida de vocês. Enfim, e aqui a gente tem várias funções que a gente pode usar junto com as listas. Tem um append, que a gente vai adicionar um novo elemento a ela. Tem a sort, que a gente vai ordenar ela dependendo de quais são os elementos, vai ordenar ele do menor para o maior. A reverse, que vai reverter ela. A copy, que copia. E a count, quando você usa, é muito boa, inclusive para fazer alguns exercíciozinhos. Você vai contar o tanto de vezes que um elemento aparece dentro da lista. E tem várias outras funções que você pode usar com listas, é bem versátil e muito fácil de usar, assim. Em comparação com outras linguagens, é muito legal usar listas em Python. Muito útil também. E assim, tem muitas funções mesmo. Não queiram trabalhar com isso em C. É muito complicado em si. Agora a gente vai resolver um exercício que foi muito manipulado, é claro, por mim que tá fazendo essa aula. Pois é, né, Mila? A gente vai receber 5 nomes como entrada e a gente vai dizer qual deles é o terceiro em ordem alfabética. E depois a gente vai imprimir um booleano também, dizendo se o Jorge ele existe na lista ou não. Então, a gente vai receber todos esses 5 nomezinhos aqui. E aí, a gente tem que ter essa saída, porque o Mila vai ser o terceiro em ordem alfabética e o Jorge está presente na lista. Agora, a gente vai ver o exercício. Aqui, nós vamos pegar cada um deles. Inclusive, uma outra forma de fazer essa pegada de nome, digamos assim, é você usar um for. Você poderia ter usado for e dentro do range de 5, e aí pegar os nomes e salvando talvez dentro da lista direto. Aí depois que a gente já tem todos os nomes, a gente coloca eles dentro da lista. Então aqui estão todas as variáveiszinhas e a gente vai usar a função sort. A função sort, como está em strings, ela vai colocar em ordem alfabética. E aí a gente tem que lembrar que em listas e em string, a gente sempre começa a contar a partir do 0. Então não é a partir do 1 que a gente tem que usar. Então, se a gente quer o terceiro elemento, a gente tem que colocar o índice 2. Então, aqui a gente vai imprimir o índice 2, que vai ser o terceiro elemento, e depois a gente vai printar se o Jorge está em nome. A gente usa esse separador in, que ele significa Jorge está dentro de nomes, e aí isso aqui é uma expressão, e se ela for verdadeira, vai ser true, e se ela for falsa, vai ser false. E aí é isso que é da lista. Eu vi aqui que alguém está falando alguma coisa. Tive uma dificuldade para usar o break. Quando um for ou while, eu não consigo utilizá-lo junto com o if. Não sei se seria por causa das indentações. Gabriel, é muito possível que seja por conta das indentações. Porque se você não colocar direitinho, o break ele vai ficar no lugar errado. E aí você não vai conseguir... Ele não vai fazer aquilo que você está pedindo. E o pré-obesa perguntou por que o índice é 2 e não 3 como terceiro nome. É aquilo que eu falei, porque na computação, a gente começa a contar as coisas a partir do 0. Então, não é 1, 2, 3, 4. É 0, 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, a gente começa do 0, aí vai ter 0, 1, 2. E o 2 que é o terceiro elemento. Por isso que a gente coloca o 2 no índice e não o 3. Aí é muito importante lembrar disso, porque se vocês confundirem o número, aí, por exemplo, vou mandar um exercício no Run Codes. Vocês vão mandar a saída errada, porque
o índice não vai ser o correto. Tem que atentar a isso, que às vezes o programa vai dar erro e você vai, mas tá tudo certo, onde é que tá o erro? Exatamente. E, teoricamente, se o programa só tá com um problemazinho de lógica ali, mesmo que ele esteja rodando normalmente. Aí é bom prestar atenção nisso. Conseguiu tirar sua dúvida? Pré-obeso. Adoro esses nomes do Twitch, gente. Tudo. Acho que. Ah, show de bola, então. Se ninguém mais tem dúvida, eu vou passar para o próximo. Mas se vocês tiverem e quiserem voltar, podem perguntar também. Agora a gente vai ver um outro exercício, que a gente vai receber o nome de uma ação e vai receber um valor real inicial que representa o preço dela. E depois a gente vai receber novas cotações. E a gente precisa imprimir a mínima, a máxima, o preço médio e falar se a ação teve alta ou baixa. Por exemplo, aqui a gente tem a entrada e a gente vai receber o nomezinho dela, as cotações, e aí a gente tem que responder aqui cada uma dessas perguntinhas. Eu não vou calcular a média aqui, mas a gente já pode ver que o mínimo é o 1,62, o máximo é o 1,83. E como antes estava alto e teve uma baixazinha, a gente tem que imprimir baixa no final. Aqui a gente tem o códigozinho, a gente vai receber o nome da ação aqui no começo. E aqui a gente já cria uma lista para receber todas as cotações. E por que a gente cria a lista? Porque lembra daquelas funçõezinhas que eu falei? Conseguir o valor médio, máximo e mínimo usando as listas é muito mais fácil, porque você já tem funções que fazem isso para você. Então você não tem que criar uma linha, um pedaço de código novo para fazer isso. Então, continuando aqui no while, a gente vai pegar os preços e colocar dentro da lista enquanto não for digitado o fim do pregão. E a gente vai colocar esses valores dentro da lista. Percebam que aqui a gente pega o valor input, ou seja, ele é uma string, então a gente precisa converter ele para float aqui dentro do... quando a gente vai fazer o apêndice. E aí agora a gente transformou ele para um número racional, um número real. Então a gente vai imprimir o nome da ação, que era a primeira coisa que a gente tinha que fazer, e a gente vai imprimir o valor máximo. Aí a gente tem essas funçõezinhas aqui para usar com listas que facilita a vida da gente. A gente tem o mínimo, que vai imprimir o menor valor deles, o máximo, que imprime o máximo, e aí a gente tem como somar todos os nomes, todos os valores da lista, e a gente divide pelo tamanho dela, que é justamente a formulazinha da média. E aí a gente consegue todas as informações de uma forma muito mais fácil, muito mais simples. E aí a gente coloca, se as cotações zero, que é a primeira cotação, for maior do que a última, esse menos umzinho quer dizer que a gente está pegando o último valor, quer dizer que teve baixa. E se for o contrário, quer dizer que teve uma alta. Tem mais alguma dúvida sobre isso, gente? Conseguiram entender esse exercício? Ele é um pouquinho maior que os outros, mas também é tranquilinho. Mas podem perguntar. Ah, você não entendeu o while true? Então, o while true basicamente quer dizer que ele vai ficar rodando para sempre, a não ser que a gente use o break dentro dele. Porque lembra que a gente sempre tem que colocar o while e uma condição na frente? Essa condição na frente sempre retorna um valor de true ou false. Então, se eu sempre deixo ele como true, ele vai ficar rodando para sempre, para sempre, para sempre. Ele só vai parar porque dentro desse if aqui eu coloquei o break. E aí esse break, ele quebra o while e sai para fora dele. Mas, por exemplo, se eu não tivesse colocado o break, ele ia ficar rodando isso para sempre, para sempre, para sempre. Nunca ia parar. Conseguiu entender? Yuri que perguntou que não entendeu o while. E respondendo ao pré-obeso, por que tem esse menos um? A gente usa o menos um para pegar o último valor da lista. Por exemplo, se você não quer ter que usar o tamanho da lista para descobrir quantos elementos ela tem, você coloca o menos um que ele já pega o último elemento direto. E o último elemento é o que a gente precisa para saber se teve uma alta ou baixa nos preços. Agora acho que vocês vão ouvir um pouco do avião, não sei. Conseguiu entender, pré-obeso? Tudo certo? Show. Agora a gente vai passar para
relembrando um pouquinho nossa programação competitiva, só para a gente falar da verdade da função de split. Sim, uma função assim, bem útil, muito utilizada, tanto nas questões do dia do Hacking Day, né, como para outras questões assim de working, exercício, enfim, ela é muito versátil, dá para usar em vários casos. E o que ela faz, né? Ela é utilizada para separar a string em uma lista de strings. Então você vai receber essa linha de entrada e vai separar cada string em uma lista. E assim, dá para usar ela em vários casos, é muito útil. Inclusive, eu também usei ela em uma competição de programação que eu participei, e assim, muito mais fácil do que se eu tentasse fazer usando outros métodos que eu estava pensando. Então ela é muito útil. Às vezes você pensa, vou fazer isso manualmente, mas não, gente, existe essa função, então assim, usem, porque adianta muito a vida. Sim, aí tem um códigozinho aqui que a gente pega uma linha, que na verdade é uma string, e a gente usa o split. E aí a gente vai separar o separador, digamos assim, que já é padrão lá dentro, é o espaço. Então, se eu uso o split com uma string, ele vai separar ela entre os espaçozinhos que tem da frase. E aí a gente pode pegar os índices, porque vai retornar uma lista, né? E cada um desses elementos a gente pode pegar e printar eles e manipular eles de qualquer outra forma que a gente queira. Então é muito útil, inclusive, atenção, essa split aqui é muito boa. Não esqueçam dela, não. Muito útil mesmo. Salva vidas. E agora um exercíciozinho, a gente vai receber um número inteiro, que ele representa a quantidade de números que a gente tem que ler. Em seguida, a gente vai ler esses N números reais em uma mesma linha. Por último, imprima a média dos números lidos. Então, ao invés de pegar um dos números em cada linha, a gente vai pegar tudo de uma vez. E aí, como que a gente vai fazer para separar esses números? A gente vai usar a função split, gente. Função split. Aí a gente vai pegar a linha aqui com input. Primeiro a gente pega quantos números a gente vai ler, né? Que é quantos números vão ter nessa linha que a gente vai digitar. E depois a gente pega a linha com todos esses números. E a gente já pode até usar o split direto, que vai separar cada um desses elementos. Aí a gente cria uma lista de números, e aí a gente vai usar o for para percorrer esse número que a gente pegou anteriormente, né? Por tantas vezes, que esse é o n, a gente vai fazer essa ação daqui de dentro. E nós vamos adicionar esse número novo, que estava dentro dessa lista aqui, dentro dessa nova lista de números inteiros, de números reais, nesse caso. Percebam que a gente está usando isso aqui para transformar, porque a gente pegou o input sozinho. Então, todos os valores, eles estão como em string. E aí, a gente tem que transformar eles para float para poder fazer as continhas que a gente quer fazer, as contas matemáticas. E depois a média, a gente já viu até no exemplo anterior, a gente pega a soma de todos os números da lista e divide pelo tamanho dela. E aí a gente tem a média. Vocês têm alguma dúvida até aqui sobre o split? Como que ele funciona? O João Vitor até mandou ali, ó, do split. Isso mesmo. Vocês têm mais alguma dúvida sobre essa parte? Mandem um okzinho para mim, para eu saber. Ninguém mandou okzinho para mim, mas eu vou continuar então. Meu Deus, que absurdo. Mandaram um okzinho para mim. Beleza. Agora a gente vai passar para os próximos, que são as funções, que aí é outra coisa muito boa também de Python, gente, porque até agora vocês faziam todo o programa de vocês em um lugar só, fazia a carreirinha dele, digamos assim. E agora com as funções, ela é uma forma de você deixar o seu código mais organizado e também é ótimo porque você consegue reutilizar um pedaço de código em outras partes do seu programa sem precisar repetir colocar todas aquelas linhas de novo, simplesmente chamando a função que você criou. E aqui a gente
não tem a definição, porque a função ela é basicamente isso, ela é um pedaço de código que você pode reutilizar em outras partes do seu programa. E a gente vai começar com um exercício, que a gente vai criar uma função para determinar se o número ele é primo ou não. Então, por exemplo, o 13, ele é primo. Aí tem que imprimir primozinho. Lembrando, de novo, gente, é muito importante vocês lembrarem disso, da indentação. Da mesma forma que as estruturas condicionais e de repetição, para a função você também tem que tomar cuidado com a indentação. Porque se você coloca errado, é como se aquele pedaço de código não estivesse dentro dela. E aí a forma de você declarar uma função é usar o def, o nome da função que você quer usar, e dentro do parênteses você coloca quais elementos você tem que receber para aquela função funcionar, quais elementos você vai usar lá dentro. Aí, por exemplo, a gente tem um múltiplo, que ele cria aqui uma lista, e aí dentro desse for aqui, que a gente vai ir até o número que a gente colocou aqui, a gente vai ir dividindo por esse i. E aqui a gente checa se ele vai ser primo ou não. E aí, aqui a gente vai usar uma outra funçãozinha, que é o primo, e a gente vai retornar se esse valor ele é primo ou não. E aqui a gente imprime ele. Se ele for primo, a gente vai imprimir primo, e se ele não for primo, a gente vai colocar que ele não é. Só Dúvida licença aqui que chegou uma dúvida do João Vitor perguntando se tem como usar outro caractere para fazer o split sem ter o espaço. E se eu não me engano, é só colocar o caractere dentro do parênteses do split. Tem como sim, João. É só você fazer isso, coloca o caractere lá dentro. É bem assim, por exemplo, se você tiver uma string que é separada por tracinhos, aí você quiser pegar só as palavrinhas, aí você coloca o tracinho, que aí ele vai separar os elementos. Tem uma dúvida nessa questão de funções. Quando requerem o uso de funções nos exercícios, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você não. A gente está usando aquele exercício para saber se você sabe usar funções. Então, se você não usar funções nele, a gente não consegue te avaliar nisso. Então, você vai perder ponto. Você não vai perder a questão inteira, mas você não fez o que a gente pediu para fazer. A gente não consegue ver se você sabe função. Então, sempre que estiver pedindo para você fazer com funções, você tem que usar ela dentro do seu programa. E normalmente a gente vai especificar para vocês qual função a gente quer que você faça. Por exemplo, eu tenho um exercício que eu quero que você fale se um número é par ou não. E aí eu falo para você usar a função que diga se ele é par ou não. Então, dentro do seu exercício, você tem que usar essa função. Conseguiu entender? importantíssimo isso para os exercícios, os workings, para a prova. Prestem muita atenção, porque se na prova a gente pedir alguma coisa para vocês, use isso esse exercício, se vocês não usarem, a gente vai tirar ponto de vocês. Mesmo que a saída esteja toda certa e no run code você receba 10, por você não ter usado função, você vai perder ponto. Tudo bem? Aqui é só o pessoal que falou que tá apaixonado por Python. Começou essa semana agora no chat. Sim, gente. Python é muito bom. Show. Bem-vindos para quem chegou agora. E agora eu vou passar pro... ele respondeu sim, isso eu entendi, mas só falar que as funções é muito variável. Eu, por exemplo, dei os inputs fora das funções. Entendi. Então, se não especificar, você só usa a função em qualquer lugar que você acha que seja necessário. Mas se especificar qual função você tem que fazer, aí você faz aquela função que pediram. Geralmente especifico, na verdade. Entrou como falou aí, vai dar bom, gente, vai dar bom. Confia. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Gente, você já tem o 0 antes de começar a prova. Se eu quiser tirar o 10. Gente, vocês estão aqui, ó, fazendo revisão, ó. A gente é muito bonzinho com vocês. Aí depois vocês vão ter a prova, vai, ó, fazer tranquilo. Vai estar tudo fresquinho. Quando vocês tomarem uma prova de cálculo na sua vida, vocês vão ver o que é desespero. Vieira Orc perguntou se a gente vai falar de Lambda Functions. Opa!
Não, a gente não vai falar aqui, não. Aqui a gente só vai resolver um exercício agora. De 0 a 10, quão difícil tá a prova? A prova tá no nível do que vocês receberam do nosso curso. Pior que isso é o clichê que todo professor fala, né? Se vocês fizeram todos os exercícios do Run Codes, vocês vão tirar essa prova de letra, gente. Exatamente. Gente, é só praticar, sério. Aí vai ficar tudo tranquilo. Exatamente. Agora a gente vai pro próximo exercício, que a gente vai criar uma função que retorna as raízes de uma equação de segundo grau. Aí aqui a gente vai usar um pouquinho de matemática, mas não se preocupe com isso. Então a gente vai receber os componentes A, B e C, e depois a gente vai falar quais são as raízes dessa equação. E aí essa função, a gente deu o nome de raízes, e ela vai receber esses elementos, o A, o B e o C. E aí a gente vai fazer, né, as continhas, o delta, e depois vai retornar cada uma das raízes, no caso. A gente retorna primeiro a raiz que tem um maisinho e depois a que tem um menusinho. E aí percebam que essa função, ela tá aqui em cima, e aqui embaixo a gente vai só chamar ela para calcular isso pra gente. Então a gente recebe os números primeiro e depois envia para eles dentro da função. E aí ela já vai imprimir pra gente, ó. Eu estou imprimindo o que essa função retornar. Uma coisa muito importante também que eu esqueci de falar para vocês é que além da indentação ser importante na hora de fazer as funções, também é importante que vocês coloquem ela no lugar certo. Porque, por exemplo, se eu tivesse colocado essa função inteira aqui embaixo do print, o seu programa daria erro. Porque você está criando a função depois de chamar ela. Então, você tem que criar ela primeiro e depois você chama ela no seu programa. Então, tome bastante atenção nisso. Uma boa pergunta ali, ó. Do Dudu, onde está a raiz quadrada? Ótima pergunta, Dudu. Eu acho que essa raiz quadrada não tá aqui, ó. Eu ia comentar, mas vocês estão com o olho bem afiado. Vocês estão com o olho muito afiado. Tá faltando a raiz, mas finge que ela tá aí, gente. Finge que ela tá aí. Símbolozinho de raiz ali, deixa quieto. Muito bem. Ó, o Dudu tá prestando atenção, hein, gente? Gostei. Tá pagando pra transmissão isso, gente. Isso aqui a gente deixou de propósito pra ver se vocês estão realmente prestando atenção na aula. Padrão, né? Padrão. Não passou no teste. Agora nós vamos passar pro próximo. Eu não sei se vocês estão ouvindo alguma coisa aqui atrás, é porque meu cachorro tá latindo. Mas daqui a pouco ela passa. Quer participar da aula? Aprender Ela quer participar da aula. fazer uma provinha. É. E agora, gente, a gente vai falar de um negócio super maneiro pra vocês, que é o módulo 2 do curso. Até agora, vocês viram as coisas da base. E no módulo... Oi? Eu vou responder depois. Beleza. E aí, até agora vocês viram a base. E agora, no módulo 2, vocês vão poder ver como que vocês podem aplicar tudo isso que vocês aprenderam em coisas mais tangíveis, digamos assim. É muita coisa que você pode fazer com Python. Existem diversas. Dando uma palhinha do que vocês poderão ver no módulo 2. Lembra que a gente usava a biblioteca Mate? Então, além dessa biblioteca Mate, existem várias outras bibliotecas que dá para vocês fazerem muitas coisas. Tem como a gente fazer jogos, tem como você fazer análise de dados, até inteligência artificial para quem tem interesse. E assim, não é muito complicado. E nesse próximo módulo, a gente vai mostrar algumas coisas para vocês. A gente vai falar de estrutura de dados, vamos mostrar para vocês um novo paradigma da programação, que é a orientação a objetos, que é muito importante e muito útil para você fazer várias coisas. Vocês vão entender melhor quando vocês aprenderem, mas é muito importante. Além disso, a gente também vai ver a como mexer com arquivos e a como modularizar o seu código. A gente já viu que funções ajudam você a deixar seu código mais bonitinho, mais limpinho, e aí os módulos vai deixar o seu programa ainda mais profissional, digamos assim. E a gente também vai ver Pygame, gente. Pygame é uma biblioteca muito legal de Python, que tem como você fazer joguinhos usando Python, e é muito legal. Então, e mais algumas coisinhas também, né? Então, fiquem ligados no módulo 1.
Se vocês tem a média, né, para vocês passarem no módulo 1. Isso, módulo 2. Tem a média para vocês passarem no módulo 1. E tem a provinha agora, né, que vai valer 40%. E os workings valem 60% da nota de vocês. E se vocês conseguirem chegar na média, aí vocês estão aptos a participar do módulo 2. E aí, é claro, se vocês quiserem participar, é claro. Mas estão muito convidados, porque é muito legal, vocês vão conseguir fazer coisas mais, digamos assim, caraca, tô fazendo uma coisa de verdade, entendeu? É muito legal quando você começa a ver essas coisas mais aprofundadas, porque você fica, eu tô fazendo coisas com código. Não é só uma questão de matemática, que Se desde que você o não passar, o que negócio seja. acontece? Oi? Quem perguntou aí o que acontece se você não passar, é que aí você não pode fazer o módulo 2. Mas aí tem Só os pode fazer o módulo 2 quem passar no módulo 1. Só que aí tem o Introcom, o próximo Introcom que você pode entrar no módulo 1 de novo, pra tentar passar. Exatamente, o Introcomp lembrou, bem lembrado aí, é que assim, as nossas aulas continuam online para vocês. A gente coloca no YouTube, coloca na Twitch, também tem o Run Codes para os não matriculados, que a gente deixa vocês fazerem, deixa aberto para vocês mexerem. Então, mesmo que você não passe, você pode continuar acompanhando o curso, você só não vai receber o certificado. Aí, Gabriel, fica tranquilo, vai dar tudo certo também, gente. Vai dar bom, como o Introcomp falou, vai dar bom. Falando da prova aqui, lembrando que perguntaram antes do começo da aula que a prova é até quando? Vai de meio-dia, né? Até terça-feira, às 23h59. Só que aquela história, pode ser que feche uns 5 minutos antes, um pouquinho antes, assim, 5 minutos, para não fechar em cima da hora. Isso nunca é bom deixar essas coisas para fazer, entregar 23h55. Não, tem que pegar umas 11 no máximo, para garantir 11h30. Não deixa para a última hora. Recomendável mesmo tentar começar a fazer no primeiro dia, que é hoje, né? Isso, gente, dá uma. São quantos certificados? Então, você recebe um certificado se você finalizar o módulo 1 e um outro certificado se você finalizar o módulo 2. Então, seriam 2 se você fizer o curso todo. E agora a gente vai falar um pouquinho da prova. Então, sobre o módulo 2, gente, a gente vai ter a primeira aula no dia 18 de setembro, 9 de setembro. A gente vai ter uma pausazinha no dia 11, então vocês vão ficar uma semana de férias aí sem ter aula. Lembrando que a prova vai até o dia 7/9 e, se eu não me engano, é até 23 horas e 55 minutos. Então fiquem de olho nisso. E não deixem para a última hora, não, gente. Vocês vão ter bastante tempo, sábado, domingo, segunda e terça. Então, façam a prova com calma, mas não deixem ela para a última hora e testem várias vezes. Lembrando que ela vai funcionar no mesmo modelo dos workings. Vocês mandam, se tiver errado, vocês podem mandar de novo, e de novo, de novo. E o último que vocês enviarem é o que está valendo para a nota de vocês. Então, se vocês mandarem um que você acertou 8 de 10 e depois você enviar um que você acertou 2 de 10 e não enviar mais nada, o que vai valer é o último, que ficou 2 de 10. Então, prestem atenção nisso. E... quem está perguntando de como pegar o certificado, não precisa se preocupar com isso agora. Quando eles estiverem prontos, a gente vai enviar para vocês. E quantas questões da prova? São 4 questões. A Bia não, a Dilma falou aí. Dá uma questão para cada dia, mas é bom vocês fazerem antes. Não deixe para a última hora. Ao menos leia as questões no primeiro dia, tudo, leia a prova inteira para saber como você pode atrasar, né? Isso. Só 4 tranquilinha a prova. Gente, sério, tá? Fiquem tranquilos, assim. Se vocês praticaram ao longo do curso, vai estar tranquila a prova. Gente, não é nenhuma prova de 15 horas que o professor teve que estender para 17, porque os alunos usaram as 15 horas sem nem comer direito para fazer a prova no meu tempo. Isso aí. Então, podem, tipo assim,
Vão na calma, vocês vão ter tempo para ficar desesperada no primeiro dia, se for para ficar desesperada, e depois no segundo dia vocês já estão tranquilos, já leram a prova toda, tá tranquilo. E quem perguntou sobre como funcionam essas aulas, você é novo aqui na Twitch? É a primeira vez que você vê a gente? Se for a primeira vez que você vê a gente, nós temos aulas. Ah, beleza. Então, todo ano a gente vai ter tem a edição de Introcomp, e ele é dividido em 2 módulos. O módulo 1, que são a base da programação em Python, e o módulo 2, que a gente vê umas coisinhas mais avançadinhas, mais realmente de aplicações do Python. E as nossas aulas são todos sábados, de 9 horas a meio-dia, aqui no canal da Twitch mesmo, e essas aulas também ficam gravadas no canal do YouTube. Se você der exclamação YT, você vai conseguir ver o nosso canal do YouTube, você pode ir lá. Tem tanto as aulas desse módulo aqui, quanto as aulas do módulo passado, então você pode assistir o que você quiser. E às vezes a gente também tem umas aulas na quarta-feira, 19 horas. Essa aula de quarta pode mudar de módulo para módulo, edição para edição, mas a gente basicamente resolve alguns exercícios para que a pessoa entenda melhor o que foi passado na aula de sábado. E às vezes a gente também dá um conteúdo extra, dependendo da ocasião. Então, Compraram água aqui no chat. Gente, vocês não estão comprando água hoje, eu tô ficando com sede. Por isso que Não, só reforçando também o que você falou, Mila, que hoje é a última aula, né, do módulo 1, a gente vai entrar no módulo 2. E para ele conhecer mais também, entrar no site, no Instagram, tem muita postagem boa lá, conteúdo, para acompanhar a gente mesmo. Curtir não, né? Seguir a Twitch. Tô ótima na Twitch. Seguir a Twitch, a gente na Twitch. Gente, calma, não precisa comprar tanta água de uma vez também assim, não. Gente, que absurdo é esse? Não, para aí. Deixaram tudo pro final da aula. Eu vou ter que beber água também? Eu acho que só o professor Mila deveria beber, hein? Nada disso. Todo mundo tá aqui, todo mundo paga o pato. Mas o bot não respondeu que comprou com sucesso. O bot não respondeu comprar água aí. É porque tem que ter um intervalinho. Se vocês tentam comprar tudo de uma vez, ele não compra. Justo. Acho justo. Gente, falando aqui uma coisa sobre a prova. Não colem, tem script, a script a pessoa colou, mesmo trocando o nome das variáveis, trocando tudo. Dá pra gente descobrir. Pensa que a gente está ensinando vocês um negócio que a gente vai usar para muito mais avançado para corrigir a prova de vocês. Então, vocês não vão conseguir colar sem passar pela gente, tá? Eu acho muito importante para vocês depois não se fazerem de engraçadinhos, né? A prova não é em dupla, não é em grupo, não é em trio, é só você sozinho fazendo a sua provinha, tá? Verdade. Então, é individual. Atenção nisso. Eu ouvi falar de alguém que colou numa prova de programação, a pessoa pegou e tomou um 0 na cara. Reforçando, né, que a gente tem esse antiplágio, então não colhem, galera, não é nada legal. E a gente vai estar de olho nisso, né, então... Até o carinha que chegou agora, não vale a pena você ter uma nota de uma coisa que você não sabe, ó. Não vale, gente. Então, dê o melhor de vocês e vai dar tudo certo. Nossa, arrasou. Você e o Visual Studio, isso mesmo. Ou o PyCharm, né, pra quem usa. Nossa, já ouvi, me deu muita segurança com isso aí. Então, gente, era isso sobre a prova. Vocês entenderam tudo como vai acontecer ela? Lembrando que ela vai ser no Run Code direitinho, vai ter até terça-feira 23h55 para vocês entregarem no Run Code, e vocês podem mandar quantas vezes vocês quiserem. Tudo certo quanto à prova? Alguma dúvida a mais? Gostei das boas energias, olha lá, mandando no chat. Aí, gente, vai dar bom. Kaysar Deves, boa sorte, galera, isso aí. Isso mesmo. E agora a gente terminou. Vocês têm mais algumas dúvidas? Tanto quanto a matéria, quanto o módulo 2, podem fazer perguntas. Sei lá, tem alguma curiosidade, qualquer coisa, fiquem à vontade nesse momento para vocês perguntarem. Lembrando que atendimento de dúvida a gente vai interromper para a prova, hein? Exatamente. Fazer uma bíblia no Run.
Ah, e se tiver tudo ok, se vocês não tiverem mais dúvidas, dá um ok pra gente, pra eu saber. Só nem tá batendo, pô. Lara acordou 6h30 hoje, não foi, Lara? Acordei preparadíssimo hoje. Uma coisa muito importante, todo mundo para. Feedback. Deem um feedback na nossa aula de hoje. Meu Deus, sim. Quero recordes. Nem sei quantas pessoas estão ao vivo. Mas todo mundo que estiver ao vivo aí. Feedback nisso daí. Feedback é muito importante a gente saber. Porque a gente vai melhorando com o tempo. Então, se vocês não falam que tá de errado, a gente não tem como saber. E é vocês que estão recebendo o nosso produto, digamos assim. Então, avisem, deem um feedback e falem o que vocês acharam. E alguém perguntou assim: qual o jeito mais fácil de transformar uma lista em número ou string? O que você quer dizer com isso? Você quer dizer transformar cada um dos elementos em um número ou a lista inteira em um número? Dudu, fala aí que eu vou. Não deve ter chegado lá ainda. Meu Deus, tá um pouco atrasadinho. Uhum. Aqui também. Um pouquinho pesado, né? O Introcomp já respondeu para você, por enquanto você tem que usar o for, porque aí, eu não entendi direito essa dúvida, mas pelo que eu entendi, você quer transformar cada um dos elementos, aí você vai percorrendo ela e transformando eles. Eu não sei se eu entendi a dúvida dele direito. Ah, sim. Aí você consegue usar o in, aquele operador in, aí na lista e você vai percorrendo cada um dos elementos. Perguntaram aqui no chat, o Novato, o que é o notebook que a gente fala tanto. Ele é meio que um arquivo que você consegue tanto editar, tipo como se fosse um Word, com texto, com imagens, com essas coisas, e também você pode inserir códigos nele, com trechos de código que ele roda o código normalmente. Aí a gente usa ele para passar material de aula, que fica bem organizado e bonitinho. Inclusive, Kaiser, Devs, a gente tem eu esqueci o nome, os comandozinhos aqui da Twitch, exclamação IG, exclamação Discord. Aí a gente tem um canal no Discord, onde a gente também está disponibilizando esses materiais. Mas basicamente, como o Daniel disse, é o que a gente usa para dar as aulas. Ele é um documento do tipo, acho que é PyNB, IPyNB, e a gente usa o Google Colab. E lá a gente consegue colocar os códigos direitinho e rodar. Essa aula não vai ter notebook, porque essa das anteriores, já tem material das anteriores, isso. Né? Inclusive, Kaiser, a gente todo ano abre uma edição nova, então se você quiser ser aluno matriculado no próximo, é só você ficar de olho no nosso Instagram, que a gente vai postar quando o novo processo seletivo começar e tem como você se inscrever. Exatamente. E se quiser também, né, dar uma olhada na edição anterior, tá tudo lá no YouTube. Se você quiser aprender por conta própria, você pode olhar os nossos materiais, que assim, tá tudo disponível para vocês no YouTube e no Discord. Não, mas vem ser nosso matriculado ano que vem para ganhar certificado. Você ganha certificado de ouro. Certificado para os matriculados. João Vitor Rufino, sobre o PyGame, vai ser em grupo? Sim, vai ser um trabalho computacional. Sim, mas isso aí é conversa para o módulo 2, né? Vocês estão pedindo muito spoiler. Se vocês querem saber, vocês têm que participar do módulo 2. Fazer a provinha e participar do módulo 2. Uhum. Gente, quem passar, por favor, venha pro módulo 2. Você vai gostar bastante. Você vai aprender várias coisas novas. E. Módulo 2
começa a ficar legal a linguagem de programação, gente. Você começa a fazer as coisas. Isso. Isso, exatamente. Vai pegando a prática. E se vocês não tiverem dúvidas. Ah, só mais uma coisinha. Basicamente, em Python, se você tem interesse em qualquer área, basicamente, dá para fazer alguma coisa em Python com eles. Então, igual, vocês vão ver o Pygame, quem gosta de jogo, vai poder mexer com isso. Tem inteligência artificial, que é muito legal também, gente, as coisas de inteligência artificial. Tem a análise de dados. Ah, é muita coisa legal. Vocês têm que aprender mais. Só dar um último aviso aqui, que relembrar, né, que não vai ter monitoria durante a semana de prova. Então, que faz muito sentido, né, porque vocês vão estar fazendo a prova. E se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, é boa prova para vocês, gente. Mandem bem, vai dar tudo certo. Isso aí, bora gabaritar lá. O potencial de vocês. Bora gabaritar a prova, galera. E não esqueçam do feedback. Por favor, feedback. Feedback é muito importante. Eu apertei o atalho errado do exclamação. Inclusive, o novato dá feedback. Todo mundo feedback, gente. Verdade. O que significa GG? Eles estão mandando lá, eu não sei o que é. Good game. É a expressão de final de partida de qualquer coisa, GG, que foi bom. Good game pra vocês, então, gente. Ó, 6 feedbacks aqui, hein? Sendo que tem 38 pessoas assistindo. Eu quero 38 feedbacks. A gente tem menos do que a raiz do número de pessoas que estão assistindo a live no momento. Olha isso, gente. Vê se pode. Ó, gente que dá aula pra você. A gente pode rolar algumas coisas, rolar umas monitorias, sacanear na prova. A prova está nas nossas mãos, hein? O feedback, gente, ele é rapidinho, 1 minutinho, vocês respondem tudo e aí vocês ajudam a gente a melhorar o curso para as próximas gerações. Jorge Matemática. Lembrando que as suas provas estão nas nossas mãos, então dê feedback. Ah, show! Ó, tem um aqui que falou que já fez feedback. Boa. Nossa, esse aqui, ó, GG significa um ritual, uau! Que daí o primeiro código que você vai é Hello World. Uau, gente. Ritual. Vocês têm mais alguma dúvida? Se não tem, manda um okzinho pra gente. E boa prova pra todos vocês. Vou até escrever aqui. Manda ok no feedback. feedback, eu não tô cadastrado nesse negócio pra ver o formulário. Vai dar tudo certo, gente. Relaxa. Prova abre meio-dia, se não me engano, né? Oi? A prova abre meio-dia, se não me engano, né? Ah, sim, mas eu acho que a gente também pode abrir ela ao final da aula. A gente vai revisar para vocês lá no... Quando ela estiver aberta já, a gente vai mandar nos avisos. Acho que é isso. A gente vai dar tchauzinho. Tchauzinho. Até mais, galera. Boa prova. Foco, força e fé, vai dar tudo certo. O Kaiser enviou feedback muito legal. Quem não deu feedback, dá feedback, gente. Não esqueçam. E o áudio tá abafado. Não sei se é só o meu. Boa prova aí pra todo mundo. Quero ver todo mundo no módulo 2, hein? Até mais. Isso aí. Nos encontramos no módulo 2. Até mais, galera. Tchauzinho, gente. Até mais, tchau. Encerrou a transmissão? Acabou?